Olá, que a paz esteja com todos vocês. Hoje vamos mergulhar num tema que toca a todos nós. Uma pergunta que a humanidade se faz desde o início dos tempos. Qual é o sentido da morte? É um assunto que pode parecer pesado, mas na verdade, ao explorarmos o que a Bíblia Sagrada nos revela, encontramos uma mensagem de esperança, propósito e um futuro glorioso. Vamos juntos nessa jornada, desvendando o significado da morte antes, agora e no futuro, segundo as Escrituras. No início de tudo, no Jardim do Éden, a morte não fazia parte do plano original de Deus. Gênesis nos conta que Adão e Eva viviam em perfeita harmonia com o Criador, num estado de inocência e vida eterna. Deus deu-lhes um mandamento claro: poderiam comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A consequência da desobediência era clara: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A morte, portanto, não é uma criação de Deus, mas uma consequência direta da desobediência, da entrada do pecado no mundo. Quando eles escolheram desobedecer, a separação de Deus, que é a fonte de toda a vida, tornou-se a nossa realidade. Essa foi a primeira morte, a espiritual, e a partir daí, a morte física, a deterioração do corpo, também passou a fazer parte da experiência humana. Como o apóstolo Paulo resume em Romanos 5:12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, antes da queda, a vida era a norma. Após a queda, a morte tornou-se uma intrusa, um inimigo. Avançando para o Antigo Testamento, vemos como o povo de Deus lidava com essa nova realidade. A morte era vista como o fim da vida terrena, um lugar de silêncio e sombra, chamado de Sheol, em hebraico. No Salmo 6:5, Davi clama: pois na morte não há recordação de ti. No Sheol, quem te dará louvor? Havia uma compreensão de que a morte era uma separação, não apenas dos vivos, mas também da comunhão vibrante com Deus que se experimentava na terra. Era um destino inevitável e sombrio para todos, justos e injustos. No entanto, mesmo em meio a essa escuridão, pequenas sementes de esperança começaram a brotar. Profetas como Isaías e Daniel começaram a falar de uma ressurreição futura. Em Daniel 12:2, lemos uma das promessas mais claras: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Essa era uma revelação progressiva, uma luz que começava a brilhar na escuridão, apontando para um futuro onde a morte não teria a palavra final. Era a promessa de que o Sheol não seria o fim da história. E então, o ponto de virada de toda a história humana acontece: a vinda de Jesus Cristo. Com ele, a nossa compreensão da morte é completamente transformada. Jesus não apenas falou sobre a vida eterna, ele a demonstrou. Ele chorou diante do túmulo de seu amigo Lázaro, mostrando sua empatia pela nossa dor, mas em seguida, ele o chamou de volta à vida, provando seu poder sobre a morte. Em João 11:25-26, Jesus faz uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A morte, que antes era o fim, agora é vista como uma passagem, um sono temporário para aqueles que estão em Cristo. O evento central, claro, é a própria morte e ressurreição de Jesus. Ele, sendo sem pecado, tomou sobre si a penalidade que era nossa. Ele morreu a nossa morte na cruz, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. A sua ressurreição não foi apenas um milagre isolado, foi a garantia da nossa própria ressurreição. O apóstolo Paulo explica isso de forma brilhante em 1 Coríntios 15, chamando Cristo de as primícias dos que dormem. Assim como a primeira fruta colhida garante que haverá uma colheita completa,
A ressurreição de Cristo garante que todos os que creem nele também ressuscitarão. Então, qual o sentido da morte para nós hoje, que vivemos depois da cruz? Para o cristão, a morte perdeu o seu aguilhão. Isso não significa que não sentimos tristeza ou luto. Claro que sentimos. A separação é dolorosa. Mas a nossa tristeza não é como a daqueles que não têm esperança. Sabemos que a morte física não é o fim. É uma transição. É o momento em que a nossa alma se separa do nosso corpo terreno e vai para a presença do Senhor. Paulo expressa isso de forma linda em 2 Coríntios 5:8, dizendo que preferia deixar o corpo e habitar com o Senhor. Para o crente, morrer é lucro, como ele mesmo diz em Filipenses 1:21, porque significa estar finalmente em casa, na presença daquele que nos amou e se entregou por nós. A morte se torna a porta de entrada para a vida eterna, uma vida de alegria, paz e comunhão perfeita com Deus, livre de dor, sofrimento e pecado. Essa esperança transforma a maneira como vivemos. Não vivemos com medo da morte, mas com a expectativa da eternidade, o que nos motiva a viver cada dia para a glória de Deus. E o que a Bíblia diz sobre o futuro? Ela nos dá um vislumbre glorioso do que está por vir. O livro de Apocalipse pinta um quadro vívido do fim dos tempos, quando Cristo retornará. Haverá a ressurreição final, onde os corpos dos crentes serão transformados. Não serão mais corpos frágeis e mortais, mas corpos glorificados, semelhantes ao corpo ressurreto de Jesus. E então, o ato final no drama da redenção. A morte será derrotada para sempre. Em Apocalipse 21:4, lemos a promessa maravilhosa. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Imagine isso: um mundo sem hospitais, sem cemitérios, sem despedidas. A morte, o último inimigo, como Paulo a chama, será lançada no lago de fogo. Ela será completamente destruída. Viveremos com Deus em um novo céu e uma nova terra, onde a vida, em sua plenitude, reinará para sempre. Essa é a nossa esperança final, a consumação de tudo o que Cristo conquistou na cruz. A história que começou com a vida no Éden e foi interrompida pela morte, terminará com a vida eterna na Nova Jerusalém. Recapitulando nossa jornada, vimos que a morte não era parte do plano original, mas entrou no mundo como consequência do pecado. No Antigo Testamento, era vista como um fim sombrio, mas com sementes de esperança na ressurreição. Com Jesus, tudo mudou. Sua morte e ressurreição transformaram a morte de um inimigo temido em uma passagem para a vida eterna para todos que creem. Hoje, para o cristão, morrer é estar com Cristo. E no futuro, a morte será completamente aniquilada, dando lugar a uma eternidade de vida na presença de Deus. Que mensagem incrível! A Bíblia não ignora a dor da morte, mas a coloca em perspectiva, mostrando-a como um capítulo temporário numa história muito maior. Uma história que termina em vitória e vida eterna através de Jesus Cristo. Espero que esta reflexão tenha trazido paz e esperança ao seu coração. Se você ainda não tem essa certeza sobre a vida após a morte, eu o convido a buscar a resposta em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado por assistir até aqui. Se este vídeo te abençoou, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Ensinamentos profundos. Agradece. Fiquem na paz de Cristo e até a próxima. Deus acima de todas as coisas para cima.